Vamos mergulhar direto no assunto. Hoje, a nossa explicação visual faz uma viagem fascinante para o universo microscópico e para as incríveis adaptações celulares do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, o famoso BFR. Essa é daquelas intervenções na biologia humana que, olha, literalmente vira de cabeça para baixo tudo que a gente achava que era a regra absoluta na fisiologia do exercício. Então a ideia aqui é observar bem de perto os mecanismos internos, entender como os tecidos respondem a estímulos muito específicos e trazer todo esse universo invisível à tona. Bora lá? Para começar, pensa nessa pergunta provocativa. Como é que o corpo humano consegue construir fibras musculares gigantescas usando só o peso de uma caminhada leve ou cargas minúsculas, tipo uns 20 ou 30% da capacidade máxima? Esse é o grande paradoxo biológico do BFR. Por décadas, o dogma absoluto era que a hipertrofia exigia um estresse mecânico de altíssima tensão, aquela coisa de levantar pesos absurdos para gerar microlesões severas. Mas e se for totalmente possível ativar exatamente as mesmas vias de crescimento sem causar todo esse dano estrutural gigantesco? Para desvendar esse mistério, a nossa agenda está dividida em 4 passos bem diretos. Primeiro, a dinâmica do inchaço celular. Segundo, a via de síntese proteica. Depois, os moduladores genéticos de crescimento. E, para fechar, a adaptação a longo prazo e as células satélites. Parte 1. A dinâmica do inchaço celular, focando na mecânica de fluidos e na mecanotransdução. O que acontece aqui é o seguinte: o bloqueio venoso total causado pelo manguito gera um aumento extremo na pressão hidrostática microvascular. O sangue arterial continua entrando sob alta pressão, inflando os capilares. Como resultado direto dessa física implacável, o plasma sanguíneo é literalmente espremido e forçado a atravessar a parede porosa do endotélio. Daí, ele vai parar direto dentro do tecido muscular, atraído por um forte gradiente osmótico criado pelo imenso acúmulo de lactato. É pura pressão e física em ação. E sabe o que é mais legal nisso tudo? É como a célula interpreta toda essa água extra entrando. Essa entrada massiva causa o famoso inchaço celular. Só que a biologia celular não enxerga esse inchaço como um dano, mas sim como uma ameaça estrutural grave à integridade da membrana. Para evitar que a célula acabe se rompendo sob toda essa pressão da água, alguns mecanosensores estruturais na membrana, que a gente chama de integrinas, são esticados. E é aí que a mágica acontece. Esse simples estiramento mecânico é convertido quimicamente em cascatas de sobrevivência, forçando a célula a se fortalecer muito, muito rápido. E essa citação resume bem a essência do negócio. O inchaço celular atua como um sinalizador anabólico profundo, que estimula a síntese proteica celular e inibe agressivamente a proteólise. O ponto crucial é entender essa realidade biológica formidável. O acúmulo agudo de fluidos não é só um efeito colateral qualquer. Na verdade, funciona como um interruptor mestre que dispara um sinal anabólico pesadíssimo, focado em preservar e fazer a musculatura crescer drasticamente. Indo para a parte 2, a via de síntese proteica e a ativação da MTOC1. Antes da gente mergulhar na mecânica da célula, vamos deixar essa definição bem clara. A MTOC1 é considerada a via reguladora mestre da biologia do crescimento muscular humano. Basicamente, é o destino final, aquele ponto para onde todos os sinais vitais da célula convergem quando ela precisa tomar a grande decisão de construir ou não mais tecido. Olha só que fascinante como essas diferentes setas de sinalização se encontram perfeitamente no complexo mTORC1. O estresse neural, a hipóxia extrema, a resposta endócrina e, principalmente, o estiramento mecânico causado pela água no inchaço celular, tudo isso dispara junto, unificando o estímulo. O corpo é, na prática, bombardeado por vários motivos diferentes para crescer de uma vez só, acionando a mesma via biológica de forma totalmente simultânea. E o resultado prático disso tudo é simplesmente surreal. Usar uma carga incrivelmente leve com a restrição de fluxo, tipo uns 30% de um RM, ativa a síntese proteica numa intensidade idêntica à de um levantamento de peso pesadíssimo a 80%. É exatamente a mesma assinatura de síntese de proteínas, e ela se mantém altíssima por até 24 horas depois que o treino acaba. Tanto o cérebro quanto a musculatura interpretam esse esforço leve como um evento cataclísmico que exige um reparo em grande escala. Incrível, né? Agora, essa cascata química que rola a jusante da ativação mestre é um espetáculo à parte. A mTORC1 não constrói o músculo sozinha, tá? Ela atua como um maestro. A fosforilação de uma enzima super importante chamada P70S6K serve como mensageiro primário que acaba despertando os ribossomos. Esses ribossomos, por sua vez, começam a traduzir de forma muito agressiva o código genético em novas proteínas contráteis físicas, que são a actina e a miosina. É nesse exato milissegundo que aquela sinalização imaterial finalmente se transforma em fibra muscular tangível.
Chegamos na parte 3, moduladores genéticos de crescimento. É hora de ver como hackear os freios biológicos. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos mecanismos mais geniais. Na natureza, o crescimento não rola de forma descontrolada. A gente tem freios biológicos para isso. E o freio principal é uma proteína chamada miostatina, que tem a função justamente de inibir o crescimento. A grande sacada molecular do BFR é que ele provoca uma queda brusca na expressão dessa miostatina. E, ao mesmo tempo, ele dá um gás na produção de folistatina, que é um antagonista natural da miostatina e funciona como uma neutralizadora. Ou seja, não é só tirar o pé do freio. É como se o próprio cabo do freio fosse cortado, destravando totalmente o potencial de crescimento. Só para a gente consolidar tudo isso, repara como acontece uma verdadeira orquestração molecular. É literalmente uma superação química completa daquelas limitações fisiológicas padrão. O inchaço acelera as integrinas e a MTOC1 no talo, enquanto o controle genético vai lá e desativa ativamente os inibidores de crescimento. É a tempestade perfeita para o anabolismo, toda programada através dessa manipulação do ambiente vascular. E, finalmente, parte 4. Adaptação a longo prazo e as famosas células satélites. Acontece que a síntese proteica sozinha tem um limite, ela bate num teto. A via MTRC1 lida super bem com a criação imediata, usando o maquinário que a célula já tem à disposição. Mas para a gente conseguir um volume muscular estrutural de verdade, autêntico e que dure a longo prazo, as células satélites precisam entrar em cena. Elas são as células-tronco residentes no músculo. O que o BFR faz é mandar um sinal fortíssimo para que essas células doem núcleos novinhos em folha para as fibras maduras. É isso que permite expandir de forma permanente a capacidade de crescimento do tecido. E o que deixa essa adaptação tão chocante é o que a gente chama de cronologia adaptativa inversa. Imagina o seguinte, num treino clássico, as mudanças lá nos primeiros meses são quase 100% neurológicas, e a hipertrofia visível mesmo demora muito tempo para dar as caras. A restrição de fluxo bagunça completamente essa matemática. Ao encher a área com metabólitos e causar aquele inchaço agudo nas células logo de cara, essas mudanças estruturais e morfológicas que demorariam são brutalmente aceleradas. Isso subverte toda a linha do tempo tradicional do treinamento humano. A síntese de tudo isso é brutal. Contorne o estresse mecânico de alta tensão e engane a célula para que ela se fortaleça de dentro para fora. Ao privar a célula de oxigênio e deixá-la presa no meio dos próprios resíduos metabólicos, a gente acaba forçando essa célula a ligar todos os alarmes e ativar todos os mecanismos de defesa e crescimento de uma vez só. É o truque perfeito para evitar aquela necessidade de sobrecarga gigantesca nas articulações, manipulando as leis da biofísica celular para construir força do interior para o exterior. Para fechar nossa reflexão, fica no ar essa pergunta importantíssima. Se já está claro que o inchaço microvascular com baixíssima carga tem um poder de anular freios genéticos fundamentais e imitar com perfeição o anabolismo do treinamento pesado, quais são os verdadeiros limites disso tudo? É o tipo de coisa que vai continuar quebrando barreiras não só dentro das academias de alta performance, mas principalmente ajudando pacientes em estado de vulnerabilidade a reconstruir massa muscular em ambientes clínicos. A fisiologia, impressionantemente, sempre encontra um caminho. E entender essas rotas microscópicas vai, sem dúvida, redefinir o futuro da saúde e do desempenho humano.